Fala, galera nerd, geek, marvetes, decenautas, imagéticos. Quem curte a Image é imagético? Nem sei se é isso. Boa pergunta. Imagéticos e adoradores de graphic novel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PowerCast, o podcast geek que era seguido até pelo Stan Lee. Vamos colocar assim? Pode. Eu gostaria que ele seguisse. Eu sou o Marquinhos e não nasceu cabelo no Renato Figueiredo. Hoje eu estou aqui com o meu amigo André Prata. Boa noite, André. Tudo bem, Boa meu noite, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui no PowerCast aqui. É uma honra, né, fazer parte desse projeto. E hoje pra mim é um dia especial, novamente, né? A gente vai estar aqui conversando com uma pessoa aqui que conheço há poucos anos só, né? Mas vocês vão ver que é Vocês show de tiraram um bola. convidado especial da gaveta, meu irmão. Nós estamos muito felizes aqui em receber hoje um artista. Eu já vou dar um spoiler, até na Marvel esse cara já produziu. Estamos aqui com Éder Messias. Uma boa noite, Éder. Boa noite. Éder Messias, sou eu. 42 anos que eu sou Éder Messias, já faz um tempinho já. Já faz um tempinho, né? Que tenha mais 42 pelo menos. Amém, né? Amém. Tomara É isso aí. Ô, Éder, geralmente eu começo com uma pauta bomba pra brincar com as pessoas, pra quebrar o gelo. Sim. Então já vou começar contigo assim, já que você desenha herói. Se você pudesse ser um herói de quadrinho, qual que você seria? Eu tiro umas assim danada, né? Perfeito. Ó, o meu herói preferido é Superman. Se você pudesse, você seria o Se eu Superman. pudesse, Tu ia eu poderia botar ser- o S e Isso. cripto. Não, mas é mais pela questão da mensagem que o personagem passa, né? É, fantástico. A mitologia E- dele por trás, que muitos não conhecem. Isso. E aí eu conheci na infância, né? Foi o primeiro herói, na verdade, que eu tive contato. Então, assim, eu posso até dizer que pautei uma parte da vida na trajetória do personagem, né? Por mais que seja fictício, mas a gente traz pra vida nessas Sim, coisas. toda a simbologia dele, né? Isso, É o verdadeiro paladino da justiça. Exatamente. Né, cara? É o grande benfeitor. E nem humano é, né? Aí que tá, né? Mas isso mas- é diferenciar isso, É? é o que torna Mas Mas ele é ele é tudo honesto, aquilo é isso. exatamente porque não é humano. E aí ele tem as pianões E ele toda essa tenta vida, trazer né? a humanidade ali Isso, pra isso. ele como Clark Kent, né? Então a gente meio que tem essa visão muito ampla aí que ele falou É, o mesmo. Superman. Eu tô mais pra mostrar Clark do que pra Super, mas... O Superman é uma pira, cara. É A gente legal sabe. porque ele tem tanta mensagem que dá pra você fazer um episódio só pra falar de Superman, cara. Exatamente. Sim, sim. Cheio de Assistiram o camadas. filme? Ainda não assisti. Eu ainda Não? também não assisti, cara. E aí, mas- tu indica pra galera? Eu gostei do Superman Returns, né? Então, tipo, pra mim, qualquer filme que tiver o Superman, eu gostei do Homem de Aço, eu gostei do Superman Returns, eu gostei dos primeiros, né? Até do Superman 3 com Christopher Reeve, que o pessoal reclama, eu também gostei. Então, pra mim, qualquer um que tiver Superman lá, eu assisto. Tá valendo. Eu quero Mas ver pelo... eu acho que ele só tem uma... Quem tá acostumado com os filmes do Snyder, Uhum. possivelmente não vai gostar. E não tem problema. Sim. Possivelmente, né? Não sei. outra- Porque é uma pegada completamente diferente, assim. Mas eu gostei, me diverti bastante. Meu isso que importa. meu filho assistiu e saiu Curtiu. dando porrada em tudo depois. Eu acho que essa é a diferença desse filme, é tentar trazer para um público geral também só, né? O Snyder é mais escuro, mais dark, Sim. e era uma coisa, acho que, mais resgatando os próprios quadrinistas ali, aquela bolha específica, Sim, né? mas cara? é que na época do Homem de Aço, ele tava seguindo pra aquela linha do Injustice, Sim, né? que tava Então, a assim, vibe do dia que deu certo o Isso, Injustice. né? aí ele tava seguindo naquela linha. Então você imagina, um menino que naquela época tinha 4 anos, hoje tá com 16, então pra ele o Superman é aquilo, Sim, né? E aí meu filho, no caso, que tá com 4, assistiu esse Superman agora, se ele perdurar por 10 anos, o Superman pra ele vai ser esse. Como o Superman pra mim é o Christopher Reeve, né? E por aí pra vai. mim também. É, Pegou então- muito pra nossa época, né? Isso, então depende muito da época, mas os dois caminhos estavam certos. Não tem problema. Eu gosto de todos, eu acho que vale a pena. Eu Muito gosto de se da hora. divertir. Né? E tu, André, já quem tá comentando aí, já fala qual é teu herói predileto. Que a gente curte Cara, isso aí. de quadrinhos eu curto muito o Batman, cara. O Batman eu gostaria de... É um personagem muito enigmático, que me inspirou bastante também no quadrinhos. Por mais que a minha parte seja mangá também, eu sempre me inspirei muito, assim, nesses personagens. Foi um dos primeiros personagens que eu me lembro de começar a rabiscar, sabe? Ah, sim. Maneiro. Eu curtia Não, muito também. eu lembro quando eu desenhava o Batman, que eu era moleque, eu gostava de fazer o Batman, não porque eu gostava do Batman, mas é que era o mais fácil. Certo. Você faz a silhueta, pinta de preto. Acho que isso. Tá isso feito. E bota os morceguinhos. Se for estilo Frank Miller, então, aí é borrão mesmo. Aí você gasta de nanquim. Aproveitando o tópico do Batman,
não sei se você vai lembrar, mas teve um evento aqui em São Vicente, Em 2000. em 2000, então Lembro. lembra. Lembro. Já caguetando aqui nossa idade, né? Mas enfim. Caraca. Vamos lá. Estamos aqui pra isso. Teve até importante pra ver o que você lembra desse. Era um aniversário do Batman, se eu não me engano, e aí a Secretaria da Cultura daqui de São Vicente fez um bem bolado aqui na Praça da Biquinha, Não, na mas praia foi um mesmo. mega evento, né? Foi um mega evento. Parou. E aí parou a cidade. a oficina de história em quadrinhos levou os melhores artistas lá para poder fazer ao vivo o Batman. E aí tá passando o tape da TV Tribuna. E aí a gente tava lá, tudo com aquele flip chart lá, desenhando no ar livre, ali, ao né? vivo. É, Aí gravando e tudo mais. foi. Aí era assim, tinha vários artistas, né? O Éder tava aqui, aí eu falei, não, deixa eu pular mais dois aqui, que é o desenho do Éder, né? Tipo, pra o meu não ficar muito escondido aqui. Vou afastar um pouquinho pra galera não ficar comparando, né? Pra não Exagerado. ficar comparando. Mas assim, cara, foi muito interessante isso daí, porque teve várias coisas ali naquele dia. Sim. Teve um Batman descendo do prédio, cara. Ele desceu de De rapel, rapel, cara. Olha que da hora. sabe? muito louco. E os quadrinhos entrou assim pra nossa vida através da cultura. E ali era um Isso. evento cultural que, cara, tipo, encheu a gente de orgulho e acho que deu muito certo pra... Independente de qual local que você foi trabalhar, se é que nem... Ele continua ainda com história em quadrinhos, eu fui pra área de tecnologia, mas ali nos formou o caráter muito, muito bem, sabe? E a gente teve até a Foi. oportunidade de ver o primeiro episódio do Smallville depois no fim de semana, no fim de semana verdade, seguinte. que a gente foi lá pra Abril, não foi? Foi na Comics... Caramba, como que é? Aquela loja de quadrinhos. Não, a gente foi na Comic... Caramba! Comic Book Shop? Comic Shop Book? Não era isso? Sim, Em São Paulo isso, lá. é. Que aí a gente teve uma palestra do pessoal da Abril, não foi? Isso. Tá, verdade. Foi junto a Abril, isso mesmo. junto com a turma. E levou a gente, cara, em primeira mão. Não tinha muito legal. nem saído ainda no anúncio que a gente conseguiu assistir o primeiro episódio de Smallville. Olha que da hora. Muito Cara, louco. eu pirei, né, quando eu vi. Né? Ah, sim, pô. Já é uma série que tu, né? Sim. Chegou a acompanhar ela toda. Curtia. Vi tudo e jurava que ele ia vestir o uniforme, mas... Não era dessa pegada. Mas não tem problema também. É uma história que faz parte também do personagem, eu gosto. Vocês estavam comentando essa época. Nessa época você ainda não desenhava profissionalmente ou já desenhava profissionalmente? Não. Como é que funciona essa trajetória? Você começou quando a desenhar para se entender como desenhista? Primeiro, antes de falar profissionalmente. Quando falar, eu gosto de desenhar. A minha avó dizia que com 3 anos eu já desenhava. Então, assim, o que eu me lembro... Eu tenho uma memória muito boa a partir dos 3, 4 anos. Eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro que eu gostava muito de... Eu queria ter muitos bonequinhos, né? Mas não tinha como. Então, o que eu fazia? Eu e meu irmão, a gente pegava meu irmão Rubens Messias, que tá na Itália. Beijo pra você, meu irmão. Rubinho Brasil. @Rubinho Brasil, quem quiser seguir. Ele é dançarino e DJ, e mestre de capoeira e um monte de coisa. E o que a gente fazia? A gente pegava uma folha de sulfite e desenhava bolinhas. Então, uma bolinha era a cabeça, outra bolinha era o tronco e as pernas... É como se fosse um boneco de balão, entendeu? Então, os braços eram, assim, mais cilíndricos, né? Braço cilíndrico, perna cilíndrica. E ali só mudava o símbolo no peito, porque todos tinham capa, né? O Superman, Batman... Né, todos com Criava capa. uma estrutura, o resto era só Ctrl+C, aí você só Ctrl+V. mudava ali o meio, né? Ia fazendo aquela brincadeirinha. E a gente enchia uma folha de todos os bonecos que a gente queria ter, a gente colocava. Então, você via uma guerra do Superman contra Mickey Mouse e Comandos e Ação e contra Thundercats. Aí você fazia uma mistura, Liga da Justiça com Thundercats. E tudo isso daí a gente fazia quando era moleque. Mas nessa época eu tinha por volta de uns 6 anos... Por aí, uns 6, 7 anos. Mas o meu irmão desenhava também, só que ele começou, conforme foi ficando mais velho, ele foi se interessando por dança e capoeira. E eu continuava nos desenhos. Aí ele parou de desenhar e cada um seguiu. Só que quando eu tava com 10 anos, eu assisti uma matéria da Globo com o Mike Deodato. Ele tava desenhando a Mulher Maravilha, tal, tá fazendo um maior sucesso. Ah, os brasileiros desenhando pros Estados Unidos, tal, não sei o quê. E quando eu vi ele desenhando a Mulher Maravilha, eu fiquei impressionado, porque eu não sabia que aquilo era uma profissão. Cabeça de criança, né? Dos anos Sim, 90, sim. né? Porque
quando eu vi ele desenhando ali, falando, não, a gente faz daqui e tal, e manda pro correio pra lá, e não sei o que, recebe todo mês. Aí eu falei, mas é óbvio que isso é uma profissão. Então eu quero trabalhar com isso. E com 10 anos eu botei na cabeça que ia trabalhar com isso. Olha, E consegui com 32 só, porque teve esse período aí. foi difícil, foi difícil. Teve uma saga, né? Uma até saga chegar nisso, gigantesca, cara. E que eu posso dizer que, por mais que hoje eu tô realizado na profissão, porque já consegui estabelecer um certo nome, eu lembro do percurso, e o percurso foi de extrema importância. Vai contando pra gente. Aí você tava com 10, falou você. Com Aí como é 10? que você consegue pegar um primeiro curso, de repente, Não, assim, de quadrinhos? só um adendo de quando eu tive meu primeiro contato com uma história em quadrinhos. Certo. Com 5 anos, o meu tio tinha uma banca, mas é aquelas bancas... Antigamente, acho que vocês devem lembrar, que a pessoa trocava 2 revistas por uma. Sim, cansei de fazer então. isso. E Muito aí o meu legal. tio, ele as revistas sem capa, ele levava na casa da minha avó lá e deixava, né? Eu morava com meus avós, aí eu, meu irmão, meus avós e 200 tio. E ele levava as revistas sem capa, mas eu não ligava, porque eram revistas do Wolverine, dos X-Men, eu não chamava minha atenção. E aí um dia, sessão da tarde, Superman. Aí eu assisti, fiquei impressionado. No dia seguinte ele apareceu com uma revista do Superman, né? Sem capa, mas tinha o mesmo personagem que eu tinha ficado impressionado, né? E dali eu comecei a fazer mais desenhos, que eu fazia rabisquinhos aleatórios e tal, não sei o quê. Mas ali que eu comecei a desenhar, já por volta dos 5, 6 anos, é quando eu já estava com uma direção para onde ia meu desenho, né? Agora, voltando aos 10, aí aos 10 eu vi isso e falei, eu preciso aprender a desenhar de qualquer jeito. Só que anos 90 era... né? Não tinha internet como que é onde é que hoje, você era vai tudo achar à base de alguém, né? revista, era... E curso não tinha condição. Curso não dava, né? Não dava. Curso não dava. Era pra gente. pegando história em quadrinhos emprestado do amigo, Isso. revistinha de aprender a desenhar de um lado. Aí ia se juntando com quem desenhava daqui, quem desenhava dali, conversando, trocando ideia, aprendendo uma coisa, aprendendo outra. Aí depois, quando eu tava ali com meus 13 anos, se eu não me engano, veio a revista Herói, que aí começou, né, a ter ali tinha uns... Aprenda a desenhar uma cabeça, aprenda a desenhar Sim. uma mão. Aí ali eu ia pegando o entendimento do negócio, embora eu não entendia nada do que estava escrito tecnicamente, assim, porque dizia... às vezes eles usavam termos que não fazia parte Pra do quem meu tá dia a dia. iniciando, aí não tem o conhecimento da... Aí o que eu fiz? Ignora o que está escrito e olha só o desenho. Se ele seguiu esse passo, esse, É isso o que eu resultado vou é seguir. aquele, é o que eu vou fazer. E assim foi indo. Depois, quando eu estava com 17, que aí foi o ano que eu conheci o André, mais ou menos o ano que eu conheci o André. Entre 17 e 18, não, 17, né? Porque foi 17, em 2000, isso. 2000 eu tava com 17. Caramba. Participamos tempo das oficinas culturais Isso. aqui em São Vicente. Então, da oficina cultural é interessante essa história. Eu era office boy, então o que eu fazia? O que o office boy sempre faz? O office boy sempre mata tempo na rua, né? Ele vai, faz tudo que tem que fazer. Hoje em dia não tem mais office boy, né? É motoboy, né? Pra tudo, né? Já tudo. Office boy, pra quem não sabe, o office boy é o cara que saía da empresa pra fazer todo o serviço lá fora e Não, depois mas voltava. tem a molecadinha do campus. Mas eles fazem ainda? Faz. Então tá bom. Não sei, o mundo muda muito rápido. Geralmente é a molecadinha do campus. Vai correndo. Eu de era do lugar pra campus. lugar. Eu era do Isso, campus, então. isso. Eu entrei com 14, na época que ainda dava com 14. Quando eu fiz 16, foi quando começou o negócio de... Só pode trabalhar a partir de 16. Naquele ano que eu fiz 16. Fiz parte da história, né? Mas tá bom. Aí, com 17, eu, office boy, tava matando tempo na rua, aí entrei na Gibiteca, que era onde tinham as aulas, né? Sim. Na Gibiteca daqui de São Vicente. E lá tinha um rapaz que tava desenhando, o Rodrigo, grande Rodrigo, tava lá fazendo uns desenhinhos e tal, aí eu vi os desenhos dele e falei, pô, legal, você que tá fazendo desenho e tal. Ele falou, sou eu. Aí eu falei, tem um aqui, quer ver? Aí eu tirei um desenho da minha mochila e mostrei pra ele. Aí ele olhou e falou, pô, muito legal e tal, não sei o que. Nisso tava passando o japonês, né? Quem conhecemos muito bem. O senhor Tatsubo? Sim, Fábio Tatsubo, passando, olhou o desenho, falou, me dá esse desenho. Aí o Rodrigo deu o desenho pra ele assim, falou, quem fez? Falou, foi ele. Ele falou, consegue fazer uma história todinha nesse traço? Falei, consigo. Nunca tinha desenhado uma HQ na vida.
Aí ele falou, então volta aqui amanhã. E eu falei pro menino, quem é? Qual é, né? Aí ele falou Qual é o assim, Miyagi "Não, aí?" É o cara que comanda as coisas aqui, cara. Eu falei, eu vou desenhar uma história em quadrinhos? Ele falou, vai. Eu falei, então tá bom. Dia seguinte eu cheguei lá e ele falou, escrevi um roteiro. O roteiro do Fábio. Ele pegou aquelas contos japoneses, É, né? porque o roteiro do Fábio era assim, ele pegou o roteiro, o que é muito legal até, porque ele me deu, o Tatsubo, ele, assim, eu nunca fiz curso, na verdade, mas o Tatsubo, ele foi um grande professor, porque ele me ensinou a ter jogo de cintura, porque assim, ele chegava pra mim, ele me jogava na fogueira mesmo, ele chegou pra mim e falou, ó, eu escrevi um roteiro aqui e tal, não sei o que, você consegue desenhar 12 páginas disso aqui? Aí quando eu li aquilo, eu falei, consigo, e fui pra casa pensando, como é que faz? Porque ele pegou os trechos do livro, ele reescreveu, mas ele só colocou aqui, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, e assim foi indo. Falei, tá bom. Eu falei, tenho quanto tempo pra entregar, né? Ele falou, 12 páginas, aí você tem um mês inteiro. Em 15 dias eu entreguei as 12. Eu falei, se eu estivesse trabalhando para uma editora, eu tenho que trabalhar, entregar em 12 e tal. Vou correr, vou fazer. Vou correr. Só que eu consegui desenhar porque foi as férias do trabalho, que eu, né, tava de office boy e tal, trabalhando, eu falei, tô de férias, vou desenhar. E ali foi que eu vi o quanto que era difícil, cara. Que para uma página ficar bem feita, ainda mais quando você tá no começo do negócio, cara, vai um dia inteiro, cara. Vai um dia inteiro. Fiz em 15 dias as páginas, entreguei tudo. E o Rodrigo que fez, né? A arte final. O Rodrigo fez a arte final. Foi tudo em A3 que vocês desenharam, né? Tudo em A3, cara. Tudo em A3. Eu não sabia nem medida, na verdade. Ele falou, você pega aqui, tira 1 centímetro pra lá, 1 pra cá, faz a margem de 1 centímetro e tal, não sei o quê. E manda ver. Depois acho que o Yasaka que foi fazendo a montagem, a edição, né? sim. Isso. Sim. O Yasaka, coitado do Yasaka, deve ter dado trabalho, né? Porque bastante, o formatinho é diferente, né? Que nem hoje você sabe que uma página de quadrinhos ela é 26 por 39, tem a sangria, tem uma série de técnicas. Mas na época não fazia nem ideia. Entregamos em 15 dias, aí em 15 dias o Rodrigo fez também a arte final, se não me engano foi 15 dias também, e foi pra gráfica. E acho que saiu só depois de uns 2 meses, né, que saiu a revista, né? E aí eu tive contato com os alunos do curso que estava tendo. Que eu não conseguia fazer o curso, porque embora fosse gratuito, né? Não. Mas o meu horário de trabalho não dava. Batia, né? Mas eu peguei amizade com o professor. Foi pelo lançamento, né? Sim. Foi no dia que foi fazer o lançamento da história em quadrinhos. Aí os alunos das oficinas conseguiram ir lá para prestigiar também o lançamento. E aí acabamos conhecendo aí o Éder Messias aí. E aí sempre que eu fugia, dava uma passadinha lá. Pra mim, que lá. estava fazendo o curso, chegou um mega star, foi lá, fez a história em quadrinhos. Falei, quem é esse cara? Brotou do nada aqui e já tá fazendo... Entregou em 15 dias. Entregou em 15 dias. Foi assim, cara. Eu te juro. Sério? Pô. Não, porque... Foi muito interessante pra mim a pergunta do Fábio. Você consegue desenhar uma história em quadrinhos toda nesse traço? Foi muito louco isso, cara. Eu consigo, porque eu só desenho nesse traço. Só que com o passar dos anos e conhecendo o negócio, assim, conhecendo o pessoal que tá começando, né? Que eu cheguei a dar aula também e vi que realmente é difícil a constância, né? Do traço. Sim. De você pegar o personagem desenhar o mesmo personagem várias vezes em várias poses diferentes. Isso dá um... Sim. Mas eu reavaliando as páginas que eu fiz naquela época, eu acho que eu também dei umas rateadas, mas é comum. Você tava começando. Sim. Dali, aí tu conheceu o pessoal da... Aí conheci o pessoal da cultura, né? Que o André fazia parte. O professor Bill Silva. Billzão. Um abraço. E ali eu participei de alguns eventos que a secretaria fazia, né? Sim. A gente foi no Anime Friends, a gente foi? Eu não cheguei no Anime Friends, não. Não, tu foi comigo. Faz tempo. A gente foi de van. Ah, sim, verdade. Eu, tu, o Fábio, o Duda foi? Acho que o Duda foi. Duda também. foi. O Duda, sim, o Duda depois Duda deu aula também. comigo também. Duda é muito gente boa, né? E o Bill também. E aí eu fui participando dessas coisas todas. Só que aí a minha vida já começou ali, aí já tive primeiro filho e desenho. Isso mais ou menos em... em 2002 nasceu minha primeira filha. Aí tu falou, vou ter que mesmo
trabalhar, não tem como Não, ficar já correndo atrás tava disso aí, né? trabalhando, Mas e não aí tem mais vai- jeito. Não. Mas não era o foco, não Não. dava pra se manter com Não, o desenho. não dá, Na verdade, não dá. sempre foi, essa foi a questão, né, nossa, né? É. De trabalhar com história em quadrinhos. Sim, como é que vai? É, até pós sair do curso que foi feito pela Secretaria da Cultura, eu trabalhei durante um bom tempo dando aula. Mesmo logo no início ali de 2000, eu fui um dos primeiros aqui na Baixada a fazer, na época era o projeto Amigo da Escola. Sim. Então, aí o Fábio chegou pra gente, pô, vai na escola que vocês estudaram, mostra o projeto, vocês vão aprender e vocês vão ensinar. Uhum. Vocês vão aprender o que quer dar aula e ao mesmo tempo vocês vão ensinar aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Então a gente replicava. Isso. E aí a gente ganhou a comunicação, a expressão de lidar como professor e aluno, lidar com as pessoas, através do primeiro projeto que foi feito lá. E aí depois eu comecei a dar aula em outros lugares, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente. E isso que mantinha a gente no apetite de um dia chegar lá e quem sabe desenhar para Marvel. Aí eu tô aqui do lado de um cara que Aí, conseguiu esse monstrão. objetivo. Ixi, até chegar a Marvel aí. né? Então, mas e aí, quando é que você... Aí você falou que teve que sair fora. E tu foi tampar com o quê? Que não tinha nada a ver com o quadrinho. O que tu Bom, eu tampava? fui montador de móvel. Aí depois eu fui metalúrgico. Aí eu, como metalúrgico, chegou um período que eu consegui ser líder de produção. Eu comandava uma linha de produção com 11 pessoas ali. A gente fazia o cabo de acionamento entre a maçaneta e a fechadura da Volks, da Fiat também. Mas isso lá no interior de São Paulo, que eu mudei pra lá. E aí depois eu peguei e voltei pra cá. Falei, não, vou atrás do que eu gosto. Isso em 2006. Então eu saí daqui em 2003, voltei em 2006, falei, é o que eu vou fazer da vida, vai ser desenho. Vou conseguir. Se o André não me salvasse em 2007, acho que eu tava morando na rua. Porque em 2007 ele me chamou pra ir dar aula pela Secretaria da Verdade. Cultura. E aí eu falei, não, maravilha, eu vou. Porque comigo é assim, vamos lá, vamos. Sabe fazer? Sei. Não sabia. Sim, mas vamos lá. Não Já sabia. tem o ímpeto. Só que aí ele falou pra mim assim, a gente vai começar a dar aula em abril. Isso ele me falou em março, ali na Praça Barão. Eu falei, a gente tava na Praça Barão quando tu me Sim, falou. sim. Aí eu falei, beleza. Aí já passei na banca, comprei uma revista de Aprenda a Desenhar. Consumi aquela revista Pra até poder umas horas. aprender a didática É. de dar aula, né? E aí, se eu não me engano, foi tu que me emprestou o DVD ou foi tu, né, que me emprestou o DVD? Ele me emprestou um DVD que tinha um cara dando aula, tá? E eu fui pegando a métrica. Só que quando chegou no dia de dar aula, é completamente diferente. É outra coisa, né? Chega no dia Sim. de dar aula ali, que você tá de frente com os alunos e tudo mais. É porque tem a reação do aluno ali, aí, Isso. professor, como é que faz isso? Aí você tem que explicar. E aí como é que faz? Vai sair do teu Ah. roteiro. Isso. Tem Mas aquele roteiro que funciona até a primeira pergunta. não, mas o André foi muito gente boa, que ele deu aula, ele falou, não, eu vou dar aula aqui hoje e tu Então, acompanha. vai pra entender acompanhar. melhor e dar um encaixe nesse... Ele, 2007, que ele comentou, né? Isso. Eu comecei a dar aula no projeto amigo da escola em 2000, e aí fui até 2006, finalzinho de 2006. 2000 ali foi na Náutica, Isso, na Náutica, lá era no na escola? Pompeba. Lá Isso. na escola do Fátima, né? Lá no Pompeba mesmo. Não, mas como que era o nome da escola? É o... Não era Vila Boas? Uma coisa Enio assim? Vila Boas, isso. Isso mesmo. Lá no eu Enio. lembro dessa época Então, também. E aí eu fiquei de 2000 a 2006 trabalhando só com quadrinhos, cara. Pra mim, foi assim, era um mundo muito louco que eu corria o dia inteiro trabalhando com história em quadrinhos, fazia desenho, chargem para jornal, fazia as aulas, dava oficina em 3, 4 cidades ao mesmo tempo para poder ter no final do mês um salário razoável para se manter. Aí, quando eu resolvi falar assim, tipo, pra mim deu. Minha filha tava para nascer e tudo mais, eu também trabalhava já com tecnologia da informação. E aí, trombei com esse cara aqui que tinha voltado pra cidade e falei, cara, Não, é você mesmo. E dar aula é uma E coisa aí foi aí que eu consome- chamei ele pra poder voltar da aula, né? Sim, e dar aula é uma coisa que consome muito a mente da gente. Porque é como o André tava falando agora há pouco, você tem que estar... você tem que ter razão daquilo que você vai passar. Você tem que saber exatamente, porque o aluno, às vezes, ele vem com umas perguntas que se você tiver voado, você... Vai tomar. E aí você perde a credibilidade de Sim. professor, né? Mas aí nessa época eu vim dar aula, foi muito bom, aprendi muito ali. O ano de 2007 eu dei aula pela Secretaria da Cultura.
Aí, ao mesmo tempo, eu fui convidado para dar aula numa escolinha que estava se formando, chamada Centro Cultural Mix, que fica aqui na linha amarela, na Rua Brás Cubas ali. E então eu estava dando aula nesses 2 lugares, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo alguns trabalhos no jornal, que o Tatsubo estava trabalhando no jornal também. Então era uma época bem corrida, muita coisa. E nas minhas horas vagas, desenhando histórias em quadrinhos. Quando foi em 2008, que foi o centenário, né, da imigração japonesa. Sim. Em 2008, o Tatsubo me convidou, ele tinha recebido o convite, aí ele falou, não, tem um desenhista aqui que vai dar. Pra gente fazer 15 painéis contando a história da imigração japonesa. E aí, uma loucura, e a gente, não, como que a gente vai fazer e tal, e a gente com 1 mês e meio para produzir aquilo e pensando como fazer, e as coisas acontecendo, aí o pessoal de lá pedia uma coisa, que o outro pedia outra, e a gente já ficando doido. No final de tudo, a gente teve 10 dias para fazer as 15 peças. E ó, pau na máquina, hein? Desenhamos todas, montamos, ficou lindo. E, cara, foi 1 semana aparecendo na televisão. 1 semana de divulgação. Eu cheguei, e o Fábio tava com um hernia de disco, né? Ele não conseguia ficar em pé na época. Sim. E aí a gente teve a abertura, porque ia ser a exposição juntamente com a abertura de uma oficina de quadrinhos. Teve um mês inteiro também. Então, aí eu tava dando aula aqui, dando aula na outra escolinha, fazendo serviço no jornal e dando aula lá, na Cadeia Velha, lá em Santos. E eu lembro que no dia desse evento, tudo que abriu a exposição, a gente saiu de lá, era meia-noite, e quando era 3h30 da manhã já tinha que estar lá de volta, porque 4 horas ia ter o pessoal lá do Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, não sei. Falei, cara, eu mal cheguei em casa, só comi e voltei. Só um banho, comer e aí volta. foi pra chegar na hora, só a mulher falar, ó, nós temos 1 minuto. Nós temos 30 segundos, nós temos 15 segundos, não sei o que. Cara, tive que falar tudo. Mas deu tudo certo também. Isso em 2008. Aí fiz fui para vários lugares, dei aula em Peruíbe, Cubatão, na Praia Grande também, todas essas oficinas de centros culturais, né? Isso mesmo. E ali pela Secretaria Secretaria não, a Gibiteca de Santos também, fiz algumas oficinas lá. E isso foi se estendendo até ali 2010, 2011. 2011 já foi diminuindo, porque eu falei pro Fábio, já não tô mais com força não, que eu não tô... Eu era magrinho, né, lembra? Cara, eu era muito magrinho. Eu ainda sou magrinho, mas eu era muito estressante, né, cara? Porque você, quando você tem o desenho, o lápis ali, você tem que estar com inspiração. Só que o tempo e o prazo não quer saber da tua inspiração. E isso foi bom, que eu aprendi a trabalhar mesmo sem vontade de desenhar. Isso, disciplina, né? Você tem aí é o uma coisa é você pegar uma folha em casa, desenhar pro hobby e tudo mais. Isso aqui eu termino amanhã e tudo mais. Não dá pra deixar pra amanhã. Fazer bem o que você não quer, mas conseguir fazer no prazo. Isso, e fazer como se... Não, e o que é interessante você começa assim, nossa, hoje eu tô cansado. Você começa, 10 minutos depois voltou já tá com vontade de novo, volta a criança interior. A barreira parece que é mais de começar, né? Mas onde eu tava? Eu tava em 2013 pra... Não, eu tava em 2010. Que aí eu fiquei nesse períodozinho só dando aula. Falou pro Fábio que você já tava sem força. Já tava sem força pra ficar indo fazer oficinas, né? E ele falou, não, tudo bem. Aí eu fiquei só com a escolinha de quadrinhos e fazendo algumas coisas por fora. E aí eu conheci um pessoal de caricatura, da Praia Grande. E aí foi quando em 2012, a gente começou a fazer. Finais de semana eu trabalhava fazendo caricatura e durante a semana dando aula. E aos poucos procurando coisas de quadrinhos. Mas aconteceu ali no meio do caminho, em 2011 para 2012, eu era agenciado, eu tinha conseguido entrar numa agência chamada Rascunho Studio, lá da Paraíba. Alzir, abraço. E eles me passaram um trabalho chamado Assassin and Son, né? Tipo, Assassino e Filho. Uma graphic novel de 230 páginas. Caraca. Que era para desenhar ali durante um ano inteiro. Robusta. Isso.
E, cara, eu confesso que eu jurava que eu ia dar conta desse desafio, mas não consegui. Eu não consegui desenhar a revista inteira. Eu desenhei, acho que 180 páginas, uma coisa assim. Porque, primeiro que era um trabalho de início, então, assim, não era um valor tão alto, né? Ao mesmo tempo que eu tinha que me dividir para dar aula para poder ter um ganho a mais. E fazer alguns desenhos de caricatura. Então, as coisas iam indo, assim, de um jeito que era ou uma ou outra, ou outra ou uma. E por ser a primeira também me ensinou muita coisa. Mas foi muito divertido também desenhar aquilo. Só que eu desenhei essa revista e depois dei uma pausa. Falei, peraí, gente. Não vai ser desse jeito, né? Eu tô trilhando o caminho todo torto, né? Eu preciso parar. Aí conversei lá com a Alzi e tal, saí da agência, falei, não, vou fazer aqui por mim, né? Vou fazer outras coisas, vou me ajustar. Quando eu tiver com a cabeça boa, se as portas estiverem abertas, eu volto. E a gente sempre tem amizade com ele até hoje, o Alzi é muito gente boa. E aí eu continuei dando aula e caricatura, e aula e caricatura, e aí eu fui treinando tudo aquilo que eu via que meu desenho estava faltando. E qual é o melhor método para um desenhista, para ele saber o que é que ele tem que melhorar no desenho dele? Ele tem que participar de eventos fora da localidade. Entendeu? Porque ele, assim, a não ser que ele tenha, próximo a ele, como a gente tem aqui, né? Em Santos, aqui tem um monte de desenhista bom, né? Tem o RB Silva, tem o Paulo Siqueira, né? Sim. Tem quem mais aqui em Santos? Tem os mais conhecidos, o Bar também. Que, o Bar. Meu Deus, o Bar. Tem o Bar, tem o Cristiano. Sim. O Alex também desenha muito bem. O Ponciano, eu gosto do desenho do Ponciano também, também é um cartoon bem legal. É porque pra desenho, né, tem todo tipo, né? Que eu falando de quadrinhos assim, eu já fui baseando minha mente no pessoal dos quadrinhos. Aí tu tá dizendo assim, no estilo de você sair da tua No bolha, estilo, é isso? Porque no caso eu desenhava, porque aqui em São Vicente, a gente tá, e o que é muito legal desse podcast é essa questão de realmente trazer. Resgatar. Porque aqui em São Vicente tem muito desenhista, mas a gente não faz ideia. A gente não faz ideia de quem são os caras. A gente não conhece ninguém, assim. Se eles não se apresentarem, a gente vai continuar aqui gritando, ô, gente, ô. Alguém tem que aparecer. Então, eu peguei e fui para um evento lá em Belo Horizonte e acabei vendo o desenho do pessoal que era daqui. Mas, pelo menos, valeu a pena eu ir pro evento para eu ver ao vivo como eram páginas originais, assim, de quadrinhos. E eu comecei a perceber que, tecnicamente, mesmo a definição de traço do que eu fazia, porque o que esses caras faziam, era uma outra linha. Para um leigo é a mesma coisa. Ele olha lá, olha aqui e faz, não, mas o que ele faz ali, você faz aqui. Não é. É diferente. Hoje eu consigo seguir essa linha de desenho. E aí eu fui pro evento, vi o que os caras faziam, voltei, falei, vou treinar até ficar do jeito que eles fazem. E quando foi em 2015, eu fui eu tava dando aula e eu falei para meus alunos assim, é possível a gente desenhar uma história em quadrinhos em uma semana, se quiser. Aí meu aluno falou, professor, não dá para desenhar, porque eu tava bravo com eles, que já tinha 2 meses que a gente tava fazendo uma história em quadrinhos e não saía. Eu falei, se eu desenhar uma história em quadrinhos em uma semana, vocês vão concluir o trabalho que vocês têm que fazer? Eles falaram, vou, professor. Aí eu fui para casa e fiz uma história em quadrinhos em uma semana. E aí eu levei para os alunos e falei, ó, a minha parte está feita, agora vocês têm que fazer de vocês. Agora corre aí. Isso, aí eles lá. Isso em 2015. Só que eu fiquei com essa revista parada, eu desenhei 16 páginas que ficaram paradas. Aí eu falei, vou fazer um fanzine, né? Peguei meu fanzine, grampeei e tal, vendi. E vendeu bastante, cara. Eu coloquei para vender a R$10, eu consegui vender 80, ganhei 800 conto, aluguel na época era 800, falei, toma aqui. Cara, mas aí depois eu não continuei a história, porque nem eu sei o que ia fazer com aquela história, eu só inventei. Mais só pra poder incentivar tudo, era né? só pra brincar com os alunos ali, o Pandora, o fanzine que eu fiz. E aí Só que aí, por conta desse fanzine, eu fui chamado para um evento em Santos, onde iam ter desenhistas o pessoal descendo de São Paulo, Curitiba e tal, para conversarem aqui sobre o mercado independente americano. Eu nem sabia que existia esse mercado independente americano. E aí, conversando com essa galera toda, eles... não sei o quê, porque a gente entra em fóruns, a gente encontra na internet os sites e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, será que é demais eu perguntar pra eles quais são esses sites? Mas aí eu falei, não vou perguntar, né? Porque
É como você chegar pro marceneiro e Dá falar, fonte. onde que você arruma seus clientes? Ele vai falar, pelo amor de Deus, né? Sim. Então eu falei, não, beleza. Chegando em casa, temos o senhor Google, né? Ele vai me responder. 2 semanas procurando coisa. Aí achei um site. Na época tinha o Zewall.org, Zewall.org, e tinha o Digital Webbing. Também que faziam ofertas de... Freelancer. Né? eu preciso de alguém para desenhar uma história em quadrinho de 30 páginas e tal, não sei o que. Aí você ia negociando valores com o cara ali e tal, ele ia te pagando por página, ou a cada 5 páginas, ou quando acabasse tudo. E ali eu peguei meu primeiro trabalhinho internacional sozinho, sem agência, sem nada. E, cara, fiquei muito feliz, né? Falei, minha filha tinha acabado de nascer, né? Minha outra filha, Maria Eduarda, tinha acabado de nascer. Falei, cara, maravilha, né? Agora eu vou conseguir trabalhar com os quadrinhos que eu quero. Eu já entendo mais ou menos como funciona. O prazo dos caras é mais tranquilo, mais solto, né? Então eu vou fazer. Se você é uma produção independente, você conseguir um prazo melhor. Isso. E aí, só que aí eu peguei porque eu fiz uma exposição de desenho lá nesse site, no Zewall. Então, naquele dia eu peguei um trabalho. No dia seguinte eu acordei e tinha outro e-mail de outra pessoa me chamando para trabalhar. Eu falei, 2? Acho que dá para fazer 2, né? Vou fazer 2. Aí peguei 2 revistas. Na tarde apareceu um outro cara e eu falei, 3, né? Ainda dá. 3 ainda dá. Aí eu pensei, como que eu vou fazer 3 revistas? E aí eu lembrei das várias coisas que o André mostrava de revista. Porque o mangaka, ele desenha numa folha do tamanho 1 a 4 e não sei o que, né? Sempre tinha essas... O André, ele era muito entendido dessa área toda de mangaka. Chegava com as novidades. Isso. Era CDzinho de revistinha, era... Cara, o André me mostrou uma vez um mangá do The King of Fighter. Eu pirei, cara. Isso em 2000, 2001, por aí. Pirei. O meu desenho tem coisa parecida com o traço daquela época. Você pegou essa referência, então, e aí tocou nos projetos. Aí tinha 3 projetos agora pra fazer. Não, aí apareceu mais 2, aí eu fiquei Olha. com 5. Aí na época, cara, eu falei, dá pra levar 5. E entreguei os 5. Maravilha. Só que quando acabei esses 5, eu falei, agora eu preciso dar uma pausinha, né? Porque... Mas quem disse? A conta não espera. Um monte de conta chegando, eu falei, não, vou pegar mais um. Aí peguei outro serviço. E assim eu fui seguindo, trabalhando no independente. Só que assim, o trabalho independente ele é muito louco porque você faz um monte hoje e nenhum por 2 meses. Ou 3. Ou seja, você tem que se programar para não ficar sem verba. Exatamente. E é isso que eu tive que aprender na porrada, né? Porque quando chegou 2018, eu tive uma inflamação feroz no pulmão, quase morri. E aí eu fiquei praticamente 4 meses sem trabalhar. Então aí eu falei, o bagulho não é brincadeira, né? E só que aí eu fui tentando me reerguer a partir de 2018, porque esses 4 meses que eu fiquei doente e que não dava para saber se ia melhorar, se não ia melhorar e tudo mais, todos os clientes, obviamente, porque cada um tem o seu plano de carreira, todo mundo tem o seu projeto, não vai parar tudo para esperar passar, né? Então todo mundo continuou e eu fiquei. Aí eu tive que voltar a estaca zero em 2018. Volta tudo. Mostra desenho aqui, mostra outro ali, conversa com aqui, conversa com outro lá e nada. Eu só consegui voltar a pegar trabalhinho melhorzinho mesmo ali e já no meio de 2019, que eu já comecei a voltar a desenhar devagarzinho. Quando foi 2021, eu tinha mandado material para uma agência e ela achou interessante e tal, falou, nós gostamos, não sei o que, e sumiu. Aí, em 2019 eu mandei para elas, aí quando foi 2021 eles me falaram, ele quer fazer um teste aqui para uma revista de vampiros e tal. Eu falei, tá bom, vou fazer, né? Aí fiz o teste e passei. A referência que eles pediram pra mim a gente quer que você desenhe numa linha próxima de Castlevania. Eu falei, aí, filho, eu que eu mais copiei na vida, daí eu consigo fazer. Conheço tudo, vambora. Aí eu fiz e desenhei a Vampíria, inclusive. Trouxe aí pra gente? Trouxe aqui, ó. Por Eu favor. trouxe a edição 2 porque a 1 já sumiu. Tá em francês, bonitinha. Foi essa daqui. Nossa, coisa linda, hein? Olha Editora Soleil.
Victor Dixon e Éder Messias. Isso, Victor Dixon. É porque Vampira isso é a Inquisition. adaptação de um livro. Opa. Um livro de romance. Olha que coisa linda, galera. O mapa ali do mundo do... Não, e é Local. é com papel É de luxo maravilhoso, mesmo, é é. luxo. Sim, E é em francês. em francês. Eu desenhei 2 edições pra eles. Essa agência que te chamou era brasileira e eles te arrumaram esse Não, a trabalho? agência, agência. a agência italiana. de lá, a de italiana. Italiana. Mas a gente conversava em inglês. Que o inglês também é o seguinte, né? Eu não consegui fazer curso, então o que eu pude aprender no YouTube eu aprendi. Ah, mas você fala? Cara, eu tô há tanto tempo escrevendo inglês que falar eu já não manjo. Mas eu consigo ler um livro. Sim, tranquilo. O que é ler. muito engraçado. Mas, fala. E falar... Não passo fome também. Meu irmão, Se eu Lindo. for pra lá... Lindaço. E aí foi, em 2021, eu desenhei a edição 1 de Vampíria, que foi até 2022. Só que em 2022, a Marvel me convidou para... A Marvel me mandou um e-mail. A Marvel mandou um e-mail para mim. o Stan Lee te ligou. Não, estava eu lá, É de sempre boa. ele, não importa quem desencarnou. Sim. Stan Lee Não, te ligou. estava eu de boa, abri meu e-mail e vi lá, projeto Marvel Comics. Aí eu fiz, tá de brincadeira, né, cara? Marvel. Marvel não vai mandar e-mail pra ninguém, né? Marvel não vai convidar ninguém. Aí tava lá o rapaz falando, né? Eu sou o Rick Purdin, eu sou o caça-talentos da Marvel, é que eu fui em um evento indie, né, de quadrinhos e tal, e Aham. vi lá uma revista que você desenhou e gostei do seu traço, eu queria te chamar pra desenhar 5 edições do Homem-Aranha. Falei, não vou não. É mentira isso aí? Aí eu falei pra ele, não caio em golpe, porque 6 meses antes apareceu um editor que dizia que era de uma editora europeia e tinha dado um golpe em mim. Mas não só em mim, um monte de desenhista do Brasil, aí, do Sim. Brasil inteiro. Passou o Então roubo. quando chegou o cara da Marvel, eu falei, é o mesmo golpe. É. Aí eu falei, Ainda não. vem com Homem-Aranha, não chega nem Aí devagarinho. eu falei, não aceito. Aí ele, não, mas sou eu. Eu falei, não, é mentira. Aí o cara teve que provar que era ele. Aí eu fiquei com uma vergonha, né? Não. Eu falei, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu expliquei a situação pra ele. Já tomei um, né? Aí ele entendeu tudo. E eu desenhei, que foi a continuação da última caçada de Kraven. Certo. Então, aí teve a continuação dela, que era a Caçada Perdida, que foi o que aconteceu ali na época que o Peter tava sem poderes e tal, não sei o quê. Então eu desenhei 5 edições pra Tu eles. já entrou na Marvel desenhando Homem-Aranha. Mas Boa o que é ideia, legal, né? o que é legal é que é o seguinte, eu queria muito desenhar o Homem-Aranha mesmo. Não me entendam mal, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, era só Peter Parker. Certo. Quase não tinha porque mais. não tinha o Sim, poder, tu pô. quer, Essa é a tu quer ideia. o uniforme. E eu tu queria quer o Homem-Aranha, eu queria o posição Homem-Aranha. pra soltar teia. Isso, não, né? mas adorei desenhar, Agora entendi. Vai, agora vai. Cadê a... Não, e, cara, trabalhar na Marvel é muito. Eu falando agora, né? As pessoas vão falar. Não. Quando você tá fora, você pensa assim, não, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Na hora que você pisa, você pensa, eu vou errar tudo. Não sei mais. É um sonho de criança que se tornou Então, realidade, aí as- aquela pressão, As primeiras peso. páginas, cara, uma semana inteira pra sair a primeira página e o editor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Porque você quer entregar o melhor do melhor do melhor. Aí ele falou pra mim assim, você tá nervoso? Eu falei, tô. Aí ele, mas a gente te chamou por conta desse desenho aqui. É só você fazer esse desenho aqui Isso. e pôr o Peter Parker. Eu falei, óbvio, né? Aí eu fui ficando mais calmo e fui desenhando e fui entrando no ritmo. E então, só que eu tava desenhando na Marvel ao mesmo tempo que eu tava desenhando na Soleil. Então, ali já começou um, Dupla jornada. Éder, você tá aqui, você tá lá. Eu falei, não, mas vai dar, os dois vai dar. E deu. Fiz os 2 trabalhos. Depois disso, porque assim, a Marvel ela te chama para trabalhos, tem desenhistas que fazem o tempo todo e tem desenhistas que não, né? Assim, às vezes ela chama você só para 5 edições, depois te chama só para 5 edições de novo, ou edições especiais e tal, não sei o quê. E depois que eu fiz o Homem-Aranha, aí eu participei de Marvel Voices, aí desenhei Crypt of Shadows, aí desenhei uma Marvel Voices de novo, aí eu substituí um artista no Predador, que ele teve um problema pessoal lá, então ele não podia fazer uma edição, eu desenhei uma edição do Predador, que foi muito legal ali, do Predador também, porque
A Century Fox ela não permite que... Porque assim, todos os soldados com armas ali para lutar com o predador. Mas ela não permite que você desenhe apontar a arma para o leitor. Então, se você for fazer a cena, o cara tá aqui, você tem que... Né, você é o leitor aqui, então o cara tem que estar apontando para cá ou para cá. Ele nunca pode estar apontando para você que está olhando. E isso é legal porque, assim, são pequenas regras que um estúdio pede e você leva para o resto. A não ser que seu editor olhe e fale assim, não, você pode desenhar diretamente pro leitor, porque realmente fica agressivo, né? Você desenhar uma arma apontada para a cara da... Então, a não ser que faça parte daquela linguagem, né? Romper a barreira, né? Dessa quarta parede. Então, eu desenhei... É que eu desenhei tanta coisa pra Marvel que eu não lembro mais. Pera aí, eu desenhei... A última que eu desenhei agora foram 5 edições do Capitão América. Desenhou o Capitão. Isso, que era o Sam Wilson, no caso, mas tem uma página que eu gosto muito que eles vão no aniversário do Isaiah, que é o primeiro capitão, né? E então ali eu coloquei, foi pedido que colocasse vários personagens ali, então eles vieram todos escritos, né? O que eles queriam lá. E engraçado que quando a revista saiu, um monte de gente veio me perguntar, mas por que o T'Challa não tá aí? Aí eu dizia, não sei. E eu dizer não sei, o pessoal queria me bater como se eu tivesse escrito a história, mas eu não escrevi. Eu não sou roteirista. Mas é aí que tá. Você não pode falar pro leitor, eu não sou roteirista. Porque o leitor é que me permite continuar trabalhando. Se for ver, né? Porque ele é o final. Então, assim, começa no editor, começa no editor, aí roteirista, aí vem eu, colorista, diagramação, aí texto, aí todo aquele processo, gráfica e depois tudo isso para parar na mão do leitor. Então o que o leitor me perguntar, ou eu tenho que ter uma boa resposta para dar, ou eu digo, não sei. E aí, mas vida que segue. Sim. Então eu desenhei essas edições para eles, do Capitão América, foi muito legal. Só que eu tive um problema grave nos olhos agora, isso foi agora, recente. Eu tava com problema na minha retina, mas desse negócio de ficar esfregando o olho, cansado, esfregando o olho, então eu comecei a ver luz no canto do olho. Só que eu passei por médicos que deram um diagnóstico que disseram assim, vai ter que operar a retina. Eu falei, meu Deus do céu, vou trocar de médico. Eu fui em outro médico, aí falou, não, mas isso levou um tempo. Nessa de levar um tempo, eles já queriam me colocar para fazer uma outra revista, outras 5 edições, e eu falei, eu não posso porque eu tô com uma situação grave aqui que eu preciso cuidar dos olhos, né? Então, possivelmente eu vou ter que operar a retina. Aí eles, não, então se cuida, qualquer coisa você chama. E cuidei dos olhos, tudo direitinho, não precisou operar, então tá tranquilo. Mas quando eu mandei e-mail, eles falaram, não, se tiver alguma coisa, a gente te chama. Eu falei, não, tá bom. Por quê? Porque a editora ela trabalha num calendário. Aquilo que a gente vê hoje na banca já foi trabalhado há um ano, sabe? Tem todo esse processo. Só que no meio do caminho, a Mad Cave me convidou, que é uma outra editora americana. Ela falou assim, Éder, eu preciso de alguém para desenhar 4 edições de Flash Gordon. Eu falei, pô, Flash Gordon me remeteu aos tempos áureos do SBT, quando eu via... Sim, o Defensores da Terra. E o Defensores da Terra, exatamente. Mandrake, não, e eu gostava... Não, o meu irmão odiava e eu amava o filme mesmo, né? E eu achava muito legal o filme. Meu irmão falava, né, mas os caras dão uns golpes... Eu falava, mas é divertido, cara, eu gosto. Pra entreter. Sim, e aí eu tô desenhando agora o Flash Gordon. E tem tem um negocinho aí, uma outra história que eu tô desenhando também. Mais um trabalho em conjunto ali. Mais um trabalhinho que eu tô fazendo por fora também, que é de uma outra editora. Já dá pra falar pra gente? Soltar o... Dá. Já tá rolando, todo mundo já tá sabendo, que é o Supernatural. Tô desenhando o Supernatural. Isso, pra Dynamite, que é uma outra editora americana também. E como é que é a ideia? É pra recriar então, Supernatural? A história ela se passa entre a temporada 1 e 2. Né? Tanto que eles estão até com um outro carro, porque o primeiro carro
se perdeu ali na primeira temporada, né? Bateu num caminhão ali. E eles estão com outro carro, um pouco mais jovens e tal. Foi pedido pra mim, quando eu fiz o design de personagem e mandei, o cara falou, tá lindo, mas tá igual os atores, não pode, por questão de direitos, né? E aí eu tive que fazer algumas alterações no rosto. E aí, cheguei a mostrar para um amigo meu o desenho, ele falou assim, tá legal, mas não lembro os caras. Eu falei, e esse aqui? Ele falou, esse tá igual. Eu falei, então, esse não foi aprovado. Esse não pode. Porque o editor é que manda, né, no trabalho final. Tem razão no final das contas. Tem, porque... Até te perguntar como é que funciona esse processo. Como é que, tu sabe dizer pra gente assim como é que funciona? O editor pega... todo o processo até virar uma revista? Exemplo, o Sim. editor chega ali no calendário, a gente tá fazendo Sim. a nossa coisa, você é o editor. Sim. Você vai lá e fala, no ano que vem nós vamos lançar isso, isso e isso. É assim, que é uma coisa muito importante que todo mundo tem que ter em mente por mais que a gente goste de Marvel, DC, Image e tudo mais, a gente não pode esquecer que é uma empresa, né? E uma empresa tem regras muito sérias. Então, o editor, ele faz... Existe sempre o editor-chefe, no caso da Marvel é o Sebiuski, CB Sebiuski, se eu não me engano. E ele faz a reunião geral, aí para cada um é passado um título, tal, não sei o quê, com os editores, né? E aí esses editores já conversam com os roteiristas e já faz o convite para o artista, porque eles já decidem ali quem vai desenhar. Aí o roteiro vem para nossa mão, aí a gente tem um prazo que normalmente é de 30 dias para desenhar de 20 a 22 páginas. Aí você define com o editor se você vai desenhar só o lápis ou vai fazer o lápis e a arte final, porque se você for fazer só o lápis, aí tem que contratar um arte finalista, entendeu? Que é o cara que vai passar, né, o nanquim ali no desenho. O roteiro vem, eu desenho, já mando a página. Essa página já vai pro colorista. O colorista trabalha nela, que já vai pro diagramador. E assim ele vai colocando os textos, balão, onomatopeia, vai juntando tudo aquilo ali. E depois, quando tudo tiver o arquivo fechadinho, aí envia para a gráfica, que a gráfica é paga antecipadamente. É por isso que não pode atrasar. Porque quando os caras eles fazem um pagamento mensal para a gráfica e eles têm lá um número X de impressões para fazer. No momento em que o artista atrasa na gráfica. Automaticamente a editora tem que reagendar, o que causa uma multa que ela tem que pagar, né? Porque está fora dos termos combinados. Então, do roteirista vem para mim, eu desenho, passo para o colorista manda pro editor, né, no caso, que o editor passa para o diagramador vai, coloca os textos e deixa lá, e assim vai indo. Vai para a gráfica. Imprimiu, aí um abraço. Aí depois vai para a distribuidora, que também não é só, né? Imprime, vai para a editora confere, vê se está legal, que sempre recebe uma coisa chamada boneco, né? Isso de uma, de um uma maneira bem... boneco, né? Isso, E ainda de uma maneira bem simples que você está explicando, né? Porque É com bem certeza resumido. essa página aqui precisa mudar tal coisa. Não, tem muito. Não, Sim, tem muito era não. Mais pra entender Era mais... a a linha de produção... Mas e entender assim que o editor é o cara que vai dar o norte do futuro daquela linha de... É porque o editor, na produtos, verdade, né? enquanto a Editor gente... chefe, né? Porque enquanto hoje a gente está discutindo pontos do que a gente está vendo nos quadrinhos, o editor ele já está 10 passos para frente, ele já está vendo o caminho, para onde vai cada coisa, né? Já dá tempo de depois é colocar na linha de produção, né? Isso. Então imagina, esses caras também não tem nem vida, né? Hoje tem bastante quadrinho já dentro de Kindle, dentro de parte digital, Sim. Mas ainda é muito forte. Você acha que o futuro do quadrinho é esse híbrido, assim, um pouco de impresso para quem gosta mesmo e o digital, ou acho que vai vir tudo pro digital? Eu nem mostrei. Essa daqui, a capa é desenhada pelo Taurin Clark, mas a parte interna é desenhada por Éder Messias. Por Éder Messias. Isso. Mostra lá pra galera. Que top, ainda com Hulk vermelho. Hulk vermelho. Fera, essa foi a primeira revista. Pra caramba. Essa foi a primeira revista que eu desenhei de forma totalmente digital. Certo. Porque eu comprei a mesa. Eu comprei a mesa. Te perguntar isso, como é que é a tua técnica? Eu desenhava no papel. Cara, muito bom isso. E aí eu comprei a mesa e falei, vou desenhar na mesa. Uma mesa é uma bica de grana, assim? Cara, eu paguei na minha. Porque eu comprei na Black Friday.
no começo do ano. Certo. Esperou o Então, momento e deu. eu paguei na minha 2,5, Certo. né? Mas hoje eu vi que ela já tá 6. Porque ela é de 20, assim. Então, tá... E vai aí, ficar mais caro aí cada tu vez já mais. meteu lá... Não, aí... comprei e tal. Eu falei, apanhei pra caramba pra entender. Porque eu não entendia do programa, eu não entendia da mesa, eu não entendia nada. E passei um final de semana inteiro assistindo vídeo e tudo mais. E aí chegou o roteiro da Marvel. Eu falei, vou testar numa página só, né? Só uma. Aí testei uma. Falei, ficou bom, eu vou pra outra. Ficou bom, vou pra outra. Quando eu desenhei a revista inteira. Essa daqui é a primeira revista que eu desenhei na vida, altamente digital. Na digital. Então, se você... É bom que a arte final já você acaba... Não, e se você observar os desenhos daqui para os desenhos dessa aqui, que foram feitos no papel, a diferença é gritante. Porque você consegue sentir aqui o peso do nanquim, Tem toda a pressão que é diferente, né? Aqui, cara, mano... Não tem peso, né? Simples. É tudo muito Essa solto. é a dificuldade que todo mundo tem quando migra do analógico Mudou para o meu digital, desenho né? total, cara. Mudou total. Mas é uma linha é uma curva de aprendizado ali que tem que ser feita. Uma hora tem sim, que mudar o gatilho, né? Verdade. Então, hoje em dia Não, e eu já tava cansado já porque eu desenho desde 2015, que eu tava fazendo os independentes. Juntando tudo até chegar em 2021, que eu comecei a pegar menos revistas para desenhar, cara, eu cheguei a desenhar mais de 2.000 páginas. Então, imagina, minha casa, muito papel. Era muito papel. Muito Mas papel. se a minha já era com muito papel e eu não era o cara que desenhava, eu era o cara que escaneava. Porque ainda tinha essa, né? Sim. No Ainda papel você tem que escanear e tudo Você mais. tem que escanear para entregar com alta resolução. Não fazer o pode tratamento ser de em imagem. 62 dpi, que é igual talo. no mínimo 300, então demora 1 minuto cada folha ali, aí você tem 30 folhas para fazer. Uhum. Nossa, aí E era tu que ficava fazendo lá. ficava fazendo isso aqui, cara, da turma todinha. Escanear um saco. Essa é a vantagem. Você desenha na mesinha, já salva o arquivo e pum. E aí o que tu acha? Tu vai ficar com a mesa? Ou tu vai ficar... Eu tô com a mesa desde janeiro, não vou Já soltar vai- mais não. Não solta mais. E eu tô desenhando uma outra história em quadrinhos. Lança, pô. Eu tô desenhando uma outra história em quadrinhos que é minha. spoiler, sempre Que é todo mundo minha. tem aqui que dar spoiler. Essa Autoral, é minha, né? autoral. O que eu fiz? Eu queria lançar uma revista minha e eu não sabia. Eu pensei, lanço no Brasil, lanço fora, lanço no Brasil, lanço fora. E eu tinha medo de... Eu jurava que ninguém sabia quem eu era. Aí eu falei, então eu vou tentar lá fora, porque ninguém sabe quem sou eu. Então, né? Aí eu tento lá fora, faço alguma coisa e tento aqui dentro depois. Aqui dentro, no Brasil, a gente para lançar alguma coisa aqui, todo mundo tem que se juntar e ter uma conversa muito séria, porque Complicado. o caminho seguido aqui é bem diferente. Os custos são completamente diferentes, né? E não é nem Então, questão só de incentivo. O incentivo a gente até tem, mas o mercado, vamos dizer assim, o mercado de quadrinho nacional, que ainda é bem complicado, sabe? bem- Eu até ia te perguntar isso, você fala, o que você acha do cenário BR? Esquece BR. fora, BR. Né, de Eu quadrinhos. acho que a gente tem muito artista bom. Muito artista bom. O que faz com que os desenhistas daqui vão para fora é exatamente mesmo o ganho, né? Porque também tem a questão do assim, o cara pensa que vou fazer quadrinhos, vai ficar rico. Não vai ficar, não vai. Mas não vai mesmo. Se ele ficasse rico, não tá morando de aluguel ainda. Mora de aluguel. Dá para sobreviver, dá para viver tranquilo. Mas assim, o mercado BR, eu vejo muito, e eu acho que é aí que tá a falha, eu vejo muito a conversa do pessoal assim, eu não vejo a hora de ter a minha revista na mão. Bom, você ter a sua revista na mão é só você desenhar e vai na gráfica e imprime ou imprime em casa. Você tem uma revista na mão. Então, o que falta, eu acho que é um controle mesmo, é um controle, porque assim, a gente tem muito artista e o artista quer fazer, e aí artista não é tão... Não auto-julga o seu próprio trabalho. Não é nem nem o trabalho em julgar. si, não, o artista dificilmente você vai ver, que nem o Maurício de Souza deu muito certo, por quê? Porque ele é artista e empreendedor. Então normalmente o artista é artista,
Sim. Então ele sabe vender tem o seu negócio. isso, tem a dificuldade de vender. E aí, como já me aconteceu também bastante vezes, eu fiz uma história em quadrinhos do Caverna do Dragão, cara, quando eu tava lá em Vinhedo. E eu escrevi a história e desenhei. Eu dei um final pra Caverna do Dragão. E o cara roubou minha história, cara. Então, tipo, a gente tem, infelizmente, essa desconfiança aqui dentro por conta de poucas pessoas, né? Que fazem essas coisas. Então, isso acaba travando o mercado. Então, muitas vezes, vem um cara e fala assim, ó, eu tenho recursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos lá que eu vou bancar. Dificilmente os caras vão acreditar que ele vai fazer isso. O mercado ainda é muito underground, muito... É que nem os jogos indie. Você tem o mercado, mas você precisa de empresas para poder tá investindo ali, ter um controle de qualidade, ter uma profissionalização. Ou ser uma publisher. Ou ser uma publisher. Falta esse mercado. Você tem muito artista independente no Brasil. E cada um tentando fazer a sua editora independente. E acaba se não criando... um canto, né? Acaba não criando um selo de qualidade, talvez. Ou alguma coisa que dê um prestígio maior pro seu trabalho, que às vezes você fazendo sozinho não teve tempo de pensar na parte do marketing, na parte de divulgação. Não, e uma coisa que eu acho legal também é assim, ó, por exemplo, eu gosto do mangá, porque o mangá, ele, se você for ver, por mais que os personagens tenham poderes, seja lá o que for, eles usam roupas do cotidiano, né? Sim. Os quadrinhos americanos ficaram conhecidos exatamente por uniforme de super-heróis, tal, não sei o que, aquele homem fortão. O brasileiro, eu acho que tinha que seguir essa linha entre europeu e mangá. Isso é opinião minha, né? Sim. Porque se a gente aqui fizer a mesma coisa de super-herói, vamos ser realistas. O brasileiro gosta muito de piada, de brincadeira e tal, não sei o quê. Agora, você imagina, você tá na rua, você vê um cara vestido de Superman, a gente vai tirar sarro. Vira o super meme, né? Todo mundo vai, né? A galera vai rir, vai não, o que é isso? O cara tá fantasiado, não sei o que. Por mais que ele levante carro, ele levante um caminhão e faça um monte de coisa. Então, eu acho que o que falta também é essa linha de criação, né? Entender, né? Você citou um ponto importante, cara. Eu acho que falta mesmo isso e vem muito do que eu trabalhava na época e sentia isso. Sim. O artista, né, brasileiro, ele pensa muito em primeiro desenho já criar os seus super-heróis de sonho, de criança ali. Mas a gente não tem esse mercado no Brasil, né? Então, eu sempre trabalhei bastante com meus alunos esse pensamento de você procurar tentar mesclar um pouco, que nem você comentou, do cotidiano, mistura um pouco com mangá, mistura um pouco com comics também, mas tentar abrasileirar um pouquinho mais exatamente. Deixar o que funciona aqui, porque que nem ele comentou, um personagem de capa, primeiro que capa durante muito tempo a turma já estava saturada. Nos cinemas, tipo, os uniformes coloridos era saturado na época. A X-Men tava saindo tudo de uniforme preto. Então, assim, você acaba não conhecendo o seu nicho. Qual que é o nicho do Brasil, né? O Maurício Souza uma coisa à parte, ele encontrou um nicho específico ali. Um grupinho de entendeu? crianças mas que falavam com as crianças estavam lendo, né? Mas pra quem curte cartoon, ok. E aí quem curte história em quadrinhos do comics, que é mais ali a anatomia do mangá. Então o brasileiro precisa se resgatar nesse ponto. Como tem já, hoje em dia já tem. E aqui dá pra fazer um monte de coisa legal, dá pra fazer história de... Tem um brasileiro, foi o Grampá que desenhou uma, né, que é de um caminhoneiro. Uma história, é uma one shot, começo, meio e fim. Uma história de um caminhoneiro que é muito legal, cara. Se não me engano foi o Grampá, mas muitos anos atrás. O Roger Cruz lançou também o Shampoo, também, que é muito legal. Que se passa ali nos anos 80, tal, aquela época bem do rock, e o pessoal se juntava, LPs e tudo mais. Então, assim, tem muito artista bom brasileiro. Mas não consegue transformar isso... que a gente não tem por onde começar, né? Porque, veja bem, com relação a dinheiro no mercado, por mais que o brasileiro esteja vivendo uma situação de dificuldade, o brasileiro médio, você vê que uma graphic novel tem um valor alto e o brasileiro vai e compra. Ele vai e compra, exatamente. Geralmente ele acaba gastando com coisas que têm fama, né? Então o cara vai lá, compra o Complete Sandman, um conto. Bom. Então, um exemplo um exemplo isso que você que é deu impressionante. agora. Vamos fazer a lombada da Espada Selvagem do Conan, 72 edições. E a Panini lá você não tem, mas vai lá e compra. Então, é esse mercado que precisaria ter no Brasil, mas com um produto nosso de qualidade. Eu chegar, porque assim, quer dizer, tem o dinheiro,
tem o ímpeto do brasileiro comprar, mas não tem o produto nacional que se adequa àquilo. Né? Que então, que o mas vácuo, aí, né? aí é onde entra a parte do quê? O que é que vai fazer você comprar uma revista minha, por exemplo? Eu vou pegar aqui, eu desenho uma revista, venho e te entrego. Aí você vai ler. Se a história não for boa, tanto faz o desenho. Então Sim, também Eu acho tem que isso. falta uma linha editorial, né? Você pega É, um Sandman, verdade. você sabe qual é a linha ali. Sim, não. Você e pega... e quando você vai conversar normalmente sobre roteiro, cara, às vezes tem umas histórias que você faz, faz isso não. Assim, a gente não... Aí não, na cara não. Indo pra uns caminhos que você faz, não faz isso não. realmente Não dá é. não. Não é Porque roteiro é assim, ó. Eu vou ensinar a escrever um roteiro rapidinho. Você vai escrever um roteiro de 20 páginas, certo? Então o que você vai fazer? Você tem que ter começo, meio e fim, certo? Então você vai dividir 4 páginas para o começo, 4 páginas para o fim e 16 páginas para ser o meio. Ou você pode escolher, né? Mas você sempre tem que dividir em 3. Ali, o começo, você tem que apresentar o personagem, aonde ele vive e a causa da história. O meio do caminho tudo pode se perder, mas ele tem que depois ir afunilando. Aí chega aquele momento que é tipo do Indiana Jones que fala assim, eu tenho uma ideia, eu sei como resolver, mas se eu errar, todo mundo morre, sabe? Aquele susto. Sim. Aí você chega lá, resolve a situação, Atinge o objetivo. acabou a história. pra ter é um só clima isso. Pra próxima revista. Não, mas se você quiser, se você for fazer Continuar outra, lá. se você for fazer outra, o que você faz? Você vai indo, e quando chega na última você fala, eu tenho uma ideia, mas se eu errar todo mundo morre. Aí você fala, eita, e qual é? Aí você vai ver na outra revista e assim vai. Que isso aqui é o gancho, né? Sim, sim. Mas um roteiro não é difícil de escrever não, gente. Não é difícil mesmo. O problema é, a gente quer fazer, não sei se tem a ver com a nossa cultura do Brasil, da gente não prestar atenção no potencial que tem. Que o brasileiro é sensacional. O Sim, brasileiro dá nó em pingo d'água. criativo ao É, extremo. resolve tudo, né? Resolve tudo. Não interessa o problema, ele resolve, né? Então, eu acho que o que falta é o cara entender qual é a história que ele quer contar, porque normalmente eles colocam detalhes demais, porque ele fala, não, eu quero enriquecer a minha história. Você pode enriquecer sua história se ela for um livro, né? Numa história em quadrinhos, os desenhos vão condizer com o que está escrito. Então uma coisa A junta com a dinâmica outra. é outra, é mais enxuta, menos frames, né? Isso, Não é exatamente. 24 frames por segundo, né? E o negócio do frame é interessante, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu for fazer uma página, É muito bonito. aí o cara chega para mim e fala assim, tá, o cavalo levantou aqui, correto? O rapaz já tá no chão. Só que eu tinha a opção de desenhá-lo caindo no chão ou desenhá-lo assim, levantando do chão. A minha cabeça vai funcionando as coisas como um filme e como um frame. E aí eu escolho qual frame que eu vou desenhar. Isso é a mesma coisa na escrita. Você faz toda a sua escrita, depois você vai trabalhar na decupagem, né? Que é onde você vai... Não, isso aqui entra, isso não entra, isso daqui tá falando demais. Então aí você vai trabalhando a decupagem ali, vai limpando. E aí você começa a trabalhar. Eu tenho uma história escrita chamada Leão de Chácara, que essa daí eu pretendo lançar no Brasil. Mas, para eu lançar no Brasil, primeiro eu tenho que concluir as outras coisas que eu tô fazendo. E eu nem falei do Jungle City, né? Que eu vou lançar, possivelmente, ou vai sair agora em novembro, ou vai sair em fevereiro do ano que vem, na França, pela Original Watts. É uma história de personagens antropomórficos, né? Eles são... Então, corpo de... Homem. Mas só que... Sabe o filme Zootopia? Sim. Então, eu tenho essa história de Jungle City, eu tenho ela desde 2005 na minha cabeça. E aí veio aquela HQ depois do Black Sad. Conhece Black Sad? Que tem Não, Black Sad não. tem um gato que é tipo um detetive e tal, bem legal. E eu falei, caramba, alguém... Eu tinha uma ideia parecida com isso, muito legal, fiquei apaixonado naquilo, mas eu consegui só agora colocar pra frente. E como eu ia fazer o lançamento lá fora, que eu consegui uma editora lá fora, falei, eu preciso de um roteirista, né? Que eu não... E aí eu conversei com um cara lá fora. Na verdade, nem tinha editora ainda, quando esse roteirista conversou comigo, que ele viu um desenho meu. Porque eu tenho 700 personagens, cara. Eu tenho um monte. 700 Tem um literalmente. portfólio monstro. Não, literalmente eu tenho 700 personagens meus, assim.
E o cara viu um dos meus personagens lá na rede e falou assim, que história é essa? Eu falei, essa é uma história que eu criei o personagem e estou desenvolvendo a história na minha cabeça ainda, então não tem nada pronto. Ele falou, você tem outras? Aí eu falei, tenho, Jungle City. Aí conversei com ele gostou muito, escreveu e nós estamos produzindo. Falta agora 6 páginas para acabar. Essa Filezinho. Essa eu amo desenhar. E se você pudesse desenhar algum personagem que você ainda não desenhou, seria o Superman ou seria outro? Fosse assim, meu sonho, cara, eu gostaria de desenhar esse personagem. Então, Você não teve oportunidade. Se eu disser que eu tenho vontade de... Eu só quero desenhar, sabe? Sim, sim. Obviamente, se eu fosse desenhar o Superman, seria uma coisa muito, muito legal pelo início, né? Mas é um sentimento que eu tenho que parece que se eu desenhar o Superman vai ser a última vez. Entende o que eu tô dizendo? Porque como tudo começou nele, aí eu falo, não, se eu for desenhar ele, acho que eu vou... Não, então deixa ele então, pra anos. Por enquanto deixa eu só queimar grafite. É isso aí. Queimar grafite agora não, Agora nem mas agora é digital. Queimar energia. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não queria te cortar nesse rolê que a gente tava conversando, Sim. mas você comentou que você fazia caricatura. Caricatura, você fez um curso pra fazer caricatura ou tu desenvolveu técnica? Porque a caricatura é bem... Não, cara, a caricatura... estilosa, assim, né? A caricatura foi assim, foi o lançamento da revista da que eu desenhei lá, eu tinha 17 anos. E o Fábio colocou uma mesa e falou assim, agora nesse momento todos os alunos, que era o pessoal da Secretaria da Cultura ali, eu lembro disso. vão desenhar a caricatura de vocês, das pessoas que estavam lá. E todo mundo foi, e meu nome estava na mesa. Aí eu falei, Fábio, eu não desenho caricatura, né? Ele falou, você desenha assim, senta lá que você desenha. Então naquele dia eu aprendi a desenhar caricatura. Olha só. Porque eu falei, como que eu vou desenhar uma caricatura? E aí, o nosso desenho demorava pra sair, né? Porque a gente queria fazer a pessoa ali direitinho e tal, e errava, e o Bill desenhando de boa. O Bill era... o cara que tem a técnica, o Bill era professor, né? E eu ali, não consigo e tal. Mas, voltando pra casa, eu falei, eu preciso aprender esse negócio de caricatura. E aí, eu peguei uma revista mesmo dessas caras contigo, essas revistas assim, e tinha lá uma caricatura do Jô Soares, e eu copiei aquela caricatura. Copiei, até que depois eu consegui uma foto do Jô Soares e fui fazer o Jô Soares com base naquela caricatura que eu tinha copiado. Ficou tudo errado. Porque era a técnica do cara. Sim. Mas ali eu entendi, é a técnica do cara. E como que a característica do Jô é o quê? Assim, sem pescoço, barbinha... Então, os óculos, né? Óculos juntinho, redondinho e tal, não sei o que. Aí, o formato da cabeça. Aí, fui entendendo a forma geométrica. Falei, então é forma geométrica. Porque o cara da caricatura é isso, né? É o observador, né? Mas tudo aquilo que tá... Mas ele se destaca ali no rosto da pessoa, vai lá e reproduz. E aí ele vai brincar com aquilo. Mas tudo de desenho é forma geométrica. Certo. Absolutamente tudo. Tudo. Dá pra você desenhar aquele negócio de perspectiva, né? Que você faz a linha do horizonte, você faz um ponto, aí você faz 2 linhas assim. Elas se encontram. Se você riscar na vertical, né? A nossa primeira aula de perspectiva, né? Você desenha as linhas na vertical, virou a linha do trem. Então, puxou aqui linha do horizonte. Aí você foi tudo para um... meteu os trilhos, acabou. Isso. Meteu o risco que virou trilho. Aí virou trilho. Então, desenho é rabisco. Aí depois você começa a trabalhar com 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Que já não precisa. 5 pontos já é muito também. Só se você desenhar uma cidade, né? Aí... Sim. Faz tem o quadrinho legal, porque ele tem toda a questão cinematográfica, planos que você tem que utilizar. Não é só chegar lá também e sair desenhando. Evoluiu demais. Sim. Eu coleciono quadrinho desde 87, 88, quando comecei a... não sabia nem ler. Não tinha cenários, eram os fundos de uma cor só chapado. Porque assim, meu pai era barbeiro. Então era mais ou menos como o teu tio da banca. Meu pai comprava as revistas novinhas, levava pra banca e deixava lá pros filhos do pessoal que ia cortar cabelo. Quando a revista estraçalhava, ele ia lá e trocava. Ele ia lá e me dava as revistas estraçalhadas e comprava as novas. Entendi. É dali que eu comecei a entender quadrinho. Foi pegando. E o fundo era simplão, né? Sim, Na Mônica até cabe a brincadeira do bairro do Lemoeiro, ou o céu tá rosa ou o céu tá azul. Isso. Uma pedra no meio do mato, tá feito o cenário. Mas assim, mesmo o Homem-Aranha antigo, aí eu consegui umas revistas da década de 70. Sim. Que eu ainda tenho guardado, tal, é bem simples, né, o fundo do Sim. cenário.
E Não. como evoluiu, que agora é uma monstruosidade, né? Nem é Não. tão de agora, os anos 2000 já começa uma evolução. Não, e com essa mesa digital, eu tô vendo o pessoal fazer umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, aonde vai parar isso aí? Não E é Vai uns ficando meninos cada de 15 anos que tá desenhando minha que... filha, Da hora, vai com ter 19 nossa. agora, já faz comício. Olha aí. É, o cérebro aí da esponjinha, né? O que tu jogar lá dentro, ele... Não, eu vi hoje no Instagram um menino que ele puxava colunas assim, aí depois ele puxou outras colunas lá, aí aquilo ali já virou janela do prédio. Eu falei, que? Eu fico desenhando o prédio? A internet ajudou bastante, cara, a eles desenvolverem mais rápido que É, a né? gente, É. Não, e eles batem o olho na ferramenta que o cara tá usando, eles já entendem. Aí eu conversei com um amigo meu que desenha em mesa digital também, falei, cara, vê esse vídeo aqui, como que ele Os fez? Ele fala, atalhos, né? Enquanto eu você não também- entendeu o atalho... Aí eu falei, meu amigo, falei, o que ele fez aqui? Ele falou, eu também não entendi. Falei, então tá, nós somos tiozão, né? É, e o dele tá feito lá rapidão, né? Aproveitando esse teu gancho aí, Sim, 2001, sim. que você lançou aquela revistinha, você lembra qual que era o nome? Darumar? É, Darumar. você tem ainda alguma dela? Não tem nenhuma mais, Não cara. tem? Não, todo mundo já sumiu com as minhas Darumar. Aí, ó. Ah, até arrepiei. Tenho duas aqui. Mas tu vai me dar uma? Se tu não me der uma aqui, agora o Só podcast vai se- fechar na pancada. Só se tu assinar outra. Só se você assinar aquela primeira que você assinou há 24 anos atrás. Caraca, tu tem essa revista ainda, André? Caramba. Pode passar a mano. caneta pro rapaz aí que ele vai autografar Vai- aí vai pra mim vai agora. atualizar. Não, vou. Caramba, André. Vai atualizar. Olha, o que o Rodrigo fez aqui foi sensacional, Arte, porque olha como que era meu desenho. A arte final do Rodrigo aí também ficou muito boa, né, cara? O traço era do Éder e a arte final do... 2001. Vou escrever do lado. Não, vou escrever Pode do lado. Agora nem colocar. sei onde que Fica eu à escrevo vontade. agora, André. Fica à vontade. Até Quer como- escrever no final da folha ou estou aqui de novo? Sei lá, se vira. É, Muito bom, muito bom. tô de volta. Classe Isso A, já aí, deu uma né? atualizada agora. Isso. Meu... André é o arquivo vivo, O cara. André é, cara? Cara, posso te falar uma coisa? Sim. Não tem o Naquela tribunal vivo época- da Marvel, tem o arquivo vivo. Eu aqui. trabalhei muito escaneando as páginas. Sim. Então, o Éder não sabe, mas eu tenho muito arquivo dele, cara. Sério? É? Tenho. Eu tenho um quadrinhos, acho que Manequineco, do gatinho. Caraca. E, se eu não me engano, são todas as originais, cara. Aí, ó. Que louco, mano. A gente combina qualquer dia. Desculpa, mas tava na correria, acabei não... Relaxa. Mas eu falei, pô, tem que levar isso aqui pro cara, mano. Eu fiquei até nervoso, até assinei. Minha assinatura, eu coloquei aqui, ó. Tô de volta, meu brother André. Grande abraço do seu amigo Éder Messias. Show de bola. Rapaz, como o tempo... Cara, valeu, meu muito obrigado. Não, e isso aqui E agora aqui é a é sua. seu. E esse aqui Que também. isso, para com isso. Sério mesmo? É, trouxe pra Aí, ti. coisa linda. Caramba, coisa Caraca, cara, isso daqui, isso vai pra minha parede, cara. lindo, cara. Legal, show de bola. Sabe por que se chama Darumar, né? O fanzine? Sim, sim. Por quê? Explica, Eu posso não, contar? com Pô, tem que certeza, tem contar? que explicar, tem que contar. Darumar. Da onde que eu mostro aqui? Aqui. Isso. Aqui na Câmara da Verdade. Isso. Aqui. Aí. Filme aqui. Oh, aqui desse lado. Isso. E aqui. Filme aqui, por favor. É, ele não avança. Da avança? Então, aqui. Isso. Aqui. Isso. Aí. Estão conseguindo ver aqui esse O bichinho aí, bichinho aqui ó. embaixo? Tem esses dois olhinhos, né? O que acontece? O Darumar é assim, você... Pô, até me emocionou, cara, de verdade. Porque o Darumar, você pinta um olho e faz um pedido. Quando o pedido se realiza, aí você pinta o outro. Certo. Entendeu? Ou seja, ele vai ficar num Um lugar talismã, onde né? você vai ver o tempo todo, é um talismã. Então, trazendo pra vida, né, no caso, cada vez que você passar por ele, você vai lembrar do que você quer, Vai te né? motivar Isso, pra vai- poder você correr atrás daquele seu Sim, sonho, sim. do Continuar seu pedido. visualizando aquilo, Exatamente. sim. Até a hora que consegue, aí você Pô, completa e agora ele. ver, é muito interessante como eu comecei desenhando o Darumar, né, cara? Sim. E aí, então eu já tenho que pintar os dois olhos, já consegui. É Eu isso aí. já passei pela Marvel. Então agora é o momento de quê? Eu pintar um olho, fazer um pedido e quando realizar que eu vou fazer um outro pedido agora. É isso Mas aí. só na minha cabeça aqui. Tá E ótimo. quando ele se realizar, Você eu venho volta aqui pra contar. pra com contar e certeza. pintar o outro olho. Fechou. Caraca, André, me emocionou mesmo, de verdade. Brincadeira, mano. Faz 24 muito anos. tempo. 24 anos.
Cara, e tu aí tinha... era uma equipe top, né, cara? Essa Sim. época aí foi... Olha. Eu olhava já o desenho desse cara e falava, meu Deus do céu, cara. Sim. Isso daqui eu tirei de Kenshin, essa parte aqui. Eu era muito viciado em Kenshin na época. As nossas referências, né, cara? Era... Trigun também, que foi a Trigun, base é. pra fazer o... Muito bom. Pô, brigadão mesmo, de verdade. Valeu, Tamo meu junto. André. Caraca. É isso aí, guardado, lembrança linda. Ah, isso aqui vai pra minha parede. Isso aqui não posso... Longos anos aí que a gente até tá meio que afastado, né? O ofício Sim. jogou a gente Sim. pra um lado, mas eu acho que o tempo passou e a gente sabe que a amizade tá ali, sempre Sim, quando a sim. gente se comunica. Exatamente. Cara, meu muito obrigado. Eu acho que você, no fundo, foi aquela pessoa que realizou o sonho de cada um daquela época, tá ligado? Que você conseguiu chegar no top ali que todo mundo queria. Vai conseguir fazer coisas novas daqui pra frente, mas eu acho que a gente tinha muito esse sonho, né? Sim. De tentar publicar alguma coisa na Sim. quadrinhos internacional, nacional. E eu fico contente pra caramba, cara, quando eu vejo você postando lá as suas conquistas. E até te comentei, falei, pô, cara, tipo, tá muito bom isso daqui, parabéns. Eu sei o quanto que a tua jornada pra chegar aqui foi difícil, árdua. Quem olha o desenho pronto aqui não tem a dimensão das dificuldades que esse cara passou. Sim. Né? Então, família, filhos, Sim, a vida, todo mundo né? teve que abdicar tempo para poder estar com ele, podia estar com eles ali, para poder estar entregando esse trabalho. Sim. E o pior de tudo, é um trabalho sozinho, né, cara? Então, Isso é verdade. tá aqui com você hoje aqui, cara, é um pouquinho desse agradecimento e, cara, sucesso daqui para frente cada vez mais e que você venha com novas histórias em quadrinhos de personagens, seja americano, francês, brasileiro, por que não, Sim. com as suas autorias mesmo. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo pela essa edição de hoje, que eu fiquei bem contente de revê-la. Eu que agradeço, André. Não, foi especial. Pô, Foi sensacional. obrigadão mesmo. Obrigadão. Eu tô sem palavras, de verdade. Eu agradeço o convite de vocês. Passa rápido, né? Passa rápido. Nossa, cara. Porque eu tenho tantas se a histórias. gente puder bater papo, a gente fica aqui Não, 5, 6 horas. Eu tenho muitas histórias, mas um dia eu volto pra contar que a gente tem. Volta, É porque a gente fez muita coisa, né, cara? Vamos combinar assim, o seu próximo trabalho, quando liberar, Sim. a gente vem só pra destrinchar ele. Ah, maravilha. Hoje é uma história do Éder. Quem é Sim. o Éder Messias? A gente Sim. está apresentando o Éder Messias pra turma da Baixada Santista que não conhece, mas é aquilo que eu falo sempre. O Power Up surgiu com essa ideia de resgatar as pessoas que a gente já conhece, que trabalha com o universo geek, gamer na Baixada Santista, história em quadrinhos também inclui nesse universo. E é isso. E revelar, quem sabe, novos talentos. Então, Sim. o Power Up aqui, né, é justamente para isso. Então, o podcast do Power Up, né, vem para resgatar essas Todas as pessoas. personalidades aqui da Baixada. Isso. E Do universo. mostrar daqui para frente aos novos talentos também. Então, seus Sim. próximos trabalhos, a gente vem aqui e conversa só sobre o trabalho. E Éder Messias é só. é um sonhador que permanece sonhando e curte o sonho que tem. Vou concluir então com uma frase. Sim. Uma vez um japonês falou assim pra mim: é importante sonhar, mas é importante também você correr atrás para que os sonhos se tornem realidade. Ah, sim. O mesmo japonês falou pra mim também. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Esse foi o nosso Powercast. Até mais, turma. Valeu.